Um dia eu espero que meu filho saiba que eu nunca fiz sacrifícios por ele. Eu fiz escolhas. E por essas escolhas, ele não me deve absolutamente nada. E eu acho que isso resume bem a minha relação com o Bento. Minha história tem a ver com uma perda precoce, cruel, e que aconteceu em um dos momentos mais difíceis da história recente do mundo inteiro, que foi a pandemia de Covid-19. O meu filho Bento nasceu prematuro no dia 26 de fevereiro de 2021 e a minha companheira Luana faleceu no dia seguinte, vítima da Covid-19. O Bento ainda ficou 7 dias internado na UTI neonatal. Foram 7 dias de idas e vindas, recebendo os boletins médicos, acompanhando os exames, acompanhando o desenvolvimento dele ali na UTI neonatal. E foram 7 dias assim em que eu estava tendo que lidar com esses dois sentimentos de luto pela perda da minha companheira e de esperança, de expectativa pela vida do Bento. Então, assim, foi a semana que durou anos para mim. Foram os 7 dias que mais demoraram para passar na minha vida inteira. Até que eu recebi a notícia de que o Bento teria alta, de que poderia levá-lo para casa, e foi, assim, um alívio imenso no meu coração, que estava super aflito. Foi, assim, uma ligação em que deu uma tranquilidade no meu peito e me deu uma esperança, sabe? No momento, assim, que eu não acreditava mais na vida, que eu não acreditava mais em nada, me veio aquele ar, me veio aquela vontade novamente de viver e de dar uma boa vida para o meu filho. Como eu já disse em outro vídeo, nessa época a gente morava na casa da minha sogra, na casa da mãe da Luana, o quartinho do Bento já estava todo montado lá, e nesse outro vídeo que eu postei aqui eu conto um pouco sobre como era a nossa situação naquela época, né, de pandemia de Covid-19, que não foi fácil para ninguém, e eu conto um pouco desse contexto em que a nossa vida se passava naquele momento nesse vídeo. Tinha 24 anos, estava na faculdade ainda, estava sem trabalhar por conta da pandemia de Covid-19, estava morando na casa da minha sogra, tinha acabado de perder a mãe do meu filho, a pessoa mais importante para mim naquele momento. E assim, eu tava devastado, tava mesmo no fundo do poço, cara. Eu não tinha assim energia para nada, eu não conseguia fazer nada, eu não me alimentava mais direito, eu não dormia mais direito. Eu cheguei assim num ponto extremo, extremo mesmo, de profundo pesar, de profunda tristeza. A barra tava muito pesada mesmo, mas depois que o Bento foi para casa, eu não pensava em nenhuma outra coisa que não fosse cuidar do meu filho, sabe? Eu não pensava na manhã seguinte, eu não pensava na madrugada seguinte que eu passaria acordado, eu não pensava no meu bem-estar físico, no meu bem-estar emocional, eu só pensava ali no Bento, eu queria que ele estivesse bem. E demorou um tempo para que eu percebesse de que para que ele ficasse bem, eu precisaria estar bem também. Então, nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu vivi muito em prol disso, assim, eu me entreguei completamente para isso e muitas vezes eu esqueci de mim. Eu vivia a privação de sono, eu não dormia de madrugada, mesmo quando o Bento pegava no sono, ele, por uma questão de peso, de que ele ainda precisava ganhar um peso, estava um pouquinho abaixo, eu precisava acordá-lo para dar uma mamadeira de madrugada. Então ele tinha uma janela de soneca ali de 2 horas, e de 2 em 2 horas ele tinha que tomar mamadeira, que era uma quantidade bem pequena de leite que ele tomava, era um leite especial para bebês prematuros. Então tinha que ter toda essa atenção para que ele ganhasse peso, para que ele não tivesse nenhuma complicação devido à prematuridade também. Então, assim, eu não dormia, cara. Eu passei várias e várias noites sem dormir, porque ele pegava no sono e eu tinha medo de pegar no sono também e não acordar daqui a 2 horas para dar uma madeira para ele. Então eu ficava acordado, eu ficava ali vigiando a soneca dele, com medo que ele tivesse um mal súbito, alguma coisa de madrugada. Então ele dormia, eu ficava lá conferindo a respiraçãozinha dele, vendo se estava tudo bem e atento já para a próxima hora da mamadeira, porque eu queria que ele se desenvolvesse bem. Então, assim, gente, foram várias madrugadas apenas cuidando, amando, estudando muito. Durante essas madrugadas, esses intervalos, eu ficava muito no YouTube também. Eu comprei livros, eu comprei curso, eu me dediquei muito nesses primeiros dias para ser o melhor pai possível para o meu filho. E eu realmente só queria ser pai do Bento. Muita gente me pergunta
Cairo, como foi ter sido pai e mãe do Bento? E naquela época as pessoas me perguntaram, né? Como é ser pai e mãe e tal? E eu sempre falava, gente, eu não sou pai e mãe do Bento, eu não sou mãe do Bento, eu sou pai do Bento, gente, eu sou o pai do Bento, e era apenas esse espaço que eu queria preencher. Eu nunca gostei, por exemplo, daquele termo pai, que muita gente se refere para quando um pai é pai solo, para quando uma mãe é mãe solo, aí utiliza aquele termo pai. Não tenho nada contra quem gosta de usar o termo e tal, eu nunca fui grosso com as pessoas que falaram isso e tal, só que para mim, eu sempre pensava o seguinte, gente, eu não sou pai e mãe do Bento, esse espaço da mãe dele, eu não vou ocupar, ninguém nunca vai ocupar. E assim, para mim, um pai que cuida, ele continua sendo um pai, mesmo que isso seja uma exceção. E eu falo aqui uma exceção porque a gente sabe da tragédia que é a paternidade no Brasil. Assim como eu já falei, né, eu pretendo gravar um vídeo falando só sobre essa questão de abandono paterno, mas a gente sabe que é uma exceção muitas vezes, um pai mais cuidadoso, um pai voltado a esses cuidados mais específicos ali na criação dos filhos. E uma coisa que me chocou muito ali na maternidade foi que uma vez eu conversei com algumas enfermeiras, médicas, enfim, o pessoal que trabalhava ali na UTI neonatal, e me contaram que o mais comum nesses casos em que a mãe acaba falecendo, o cara fica sozinho com o filho, é dele repassar esses cuidados para a avó, né? Para a mãe, geralmente a mãe da mãe da criança, ou para a avó paterna também, ou para outra mulher da família. Então, esse cuidado geralmente ele é repassado para outra mulher. E você pode observar, por exemplo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de que o cuidado sempre sobra apenas para a mulher. É sempre uma filha que cuida dos pais idosos, é sempre uma irmã que cuida de um irmão por alguma necessidade especial, algum irmão que tem alguma deficiência. Então, é sempre a mulher que fica com esse papel de cuidar. O homem sempre acaba saindo desse papel, que é um papel muito essencial. E não me digam que é porque os homens ficam com a parte de pagar as contas, de prover, enfim, de pagar os boletos, não, porque eu cansei de ver mãe solo que trabalha, que cuida da casa, que vende coisa na internet, que tem um trabalho informal, que vende cosmético, enfim, que dá um jeito de ganhar um dinheiro, né? Faz bolo, vende doce, enfim, faz alguma coisa para ter uma renda extra, para ter uma renda muitas vezes que nem é extra, que é a renda principal mesmo da família, enquanto ela consegue cuidar de um filho, cuidar de um pai idoso. Então, assim, não é porque os homens estão provendo, porque os homens estão trabalhando para ajudar essas famílias, para ajudar essas pessoas. É porque realmente esse cuidado sempre recai para a mulher e muitas vezes ela tem que lidar com essa jornada dupla, tripla, uma jornada não só de cuidado, mas também financeira, né, de conseguir dinheiro para sustentar a casa e a família. Então ficam duas questões principais aqui. A primeira delas é: até quando a gente vai normalizar os homens fugirem das suas responsabilidades de cuidados? E a segunda é: até quando a gente vai achar incrível, a gente vai achar um super-homem, um super-pai, apenas aquele cara que escolheu cuidar, que escolheu ficar? Porque eu não vejo que eu fiz uma coisa extraordinária. Eu fiz apenas o que eu tinha que fazer. Eu fiz o que tinha que ser feito. Então, gente, a mensagem meio que é essa. Eu queria mesmo trazer uma reflexão sobre o papel do homem no cuidado, né? E que até em situações extremas em que os homens são jogados para o cuidado, de alguma forma eles conseguem escapar, eles conseguem fugir, eles não assumem responsabilidade. E para mim isso não era uma possibilidade, sabe? Fugir da criação do meu filho, fugir dos cuidados ali diretos com meu filho bebezinho. Eu não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Se acontecesse tudo de novo, eu faria exatamente as mesmas escolhas. E eu passei mais de 2 anos na casa da minha sogra cuidando do Bento. Depois que ele já tinha 1 ano, eu voltei a trabalhar, eu voltei para a universidade, a vida foi acontecendo de novo aos poucos, mas eu passei 1 ano apenas me dedicando ali aos cuidados com o Bento. E eu falo esse apenas cuidando, né, entre muitas aspas, porque eu já trabalhei em diversos tipos de serviço, eu já fui garçom, eu já fui atendente, vendedor, eu já fiz vários trabalhos braçais e nenhum desses trabalhos foi tão pesado
quanto cuidar do meu filho, sabe? Foi um trabalho assim, é um trabalho árduo demais. Quem tem filho recém-nascido, quem tem filho até 1 ano ali, sabe a trabalheira que é de tempo integral mesmo. E o meu filho, por exemplo, ele só foi para a escola com 3 anos de idade. Então, depois que eu comecei a trabalhar ali, quando ele já tinha 1 ano, eu ainda revezava os cuidados diários com a minha sogra. Ele ficava uma parte do dia ali com ela e depois eu chegava do trabalho cansado, do trabalho com a cabeça cheia, mas eu deixava os problemas lá fora e assumia a bronca ali integralmente. Passava a madrugada acordado, tendo que acordar de manhã cedo no outro dia para ir trabalhar. E eu nunca reclamei disso, nunca reclamei mesmo, porque para mim foi um privilégio poder ver o Bento crescer da forma com que eu vi, sabe? Eu vivi momentos assim especiais, incríveis, e eu não me arrependo de nada mesmo. Inclusive, um dia desses eu vi uma frase num desses reels, dessas trends de Instagram, que dizia mais ou menos o seguinte: um dia eu espero que meu filho saiba que eu nunca fiz sacrifícios por ele, eu fiz escolhas. E por essas escolhas, ele não me deve absolutamente nada. E eu acho que isso resume bem a minha relação com o Bento.